Minha família rasgou o testamento do meu pai, passando minha herança para um irmão preguiçoso e me deixando com nada além de um laptop e a dor da traição. Eles me subestimaram, pensando que eu só sabia de números, mas mal sabiam que eu usaria essa lógica fria para construir um império de $1 milhão que os faria implorar para reentrar na minha vida. Eu nunca quis os holofotes. Sempre preferi a lógica silenciosa e previsível dos números à imprevisibilidade caótica das emoções. E para a minha família, isso sempre foi extremamente conveniente. Eu não era a filha favorita, nem a rebelde. Eu era o porto seguro, o banco. A fonte de dinheiro garantida no fim do mês, a solução silenciosa para cada crise financeira que eles mesmos criavam. Eu era Marina, a analista de dados, a que podia resolver qualquer problema de logística ou otimização, desde que fosse em silêncio. Éramos 3 em casa, eu, minha mãe e Ricardo. Ricardo era o filho de ouro, o charmoso e sociável, com um sorriso fácil e a habilidade de fazer promessas vazias com convicção. Ele tinha grandes ideias para negócios. Uma cafeteria moderna, um aplicativo de entrega revolucionário, uma grife de roupas sustentáveis. Mas lhe faltava disciplina, capital e, honestamente, qualquer desejo real de trabalhar. A mãe o bajulava abertamente, garantindo que ele nunca precisasse enfrentar as consequências da sua irresponsabilidade financeira. Para ela, Ricardo era a imagem social que ela queria projetar. Eu, por outro lado, era a fria e distante, a que ganhava bem e, portanto, tinha o dever de ajudar. O meu trabalho com análise de Big Data era visto como um hobby chato, algo que me impedia de ser gente de verdade, de me casar e ter uma vida normal. Minha mãe vivia dizendo que eu tinha que relaxar e parar de ser tão controladora. Eles usavam minha estabilidade como uma muleta, sem nunca me dar crédito ou reconhecimento pelo esforço. Lembro-me claramente de um jantar na casa da tia Cláudia. Era um evento social importante, e eu tentei compartilhar um projeto que estava desenvolvendo nas horas vagas. Um algoritmo de otimização de rotas que havia criado e que estava começando a gerar resultados impressionantes. Antes que eu pudesse sequer terminar de explicar o modelo matemático, a mãe me interrompeu, rindo levemente. É a Marina, sempre com os números dela que ninguém entende. Mas o Ricardo, sim, está prestes a fechar um negócio que vai mudar tudo. Não é, querido? Um aplicativo de luxo. Falando nisso, ele precisa de um empréstimo ponte, Marina. Você pode ajudar com os juros baixos, não é? Eu senti a pontada da humilhação, engoli o orgulho e apenas concordei, mais uma vez, em ser o banco. Era a minha forma torta de manter a paz e evitar um conflito público. Meu pai, porém, era diferente. Ele era um homem de poucas palavras, mas sabia o valor do meu trabalho. Ele tinha construído seu próprio negócio de logística do zero e entendia que a eficiência era a chave. Ele nunca me elogiava em voz alta na frente deles, mas tínhamos uma comunicação silenciosa. Poucas semanas antes de adoecer, ele me chamou de lado no escritório dele, com uma expressão séria e quase um pedido silencioso de desculpas no olhar. Marina, ele disse, com a voz embargada, eu sei o que você consegue fazer com dados e o quanto a sua cabeça trabalha. Guarde isso. Um dia, você vai precisar do valor que eles têm, mais do que de qualquer dinheiro. Ele me entregou um pendrive antigo, criptografado, contendo contatos valiosos, planos logísticos e informações estratégicas do seu antigo negócio, algo que só fazia sentido para o meu algoritmo de otimização. Foi um gesto de orgulho, um testamento secreto e um aviso silencioso que guardei sob 1000 chaves. Eu cheguei a usar minha força secreta, em pequena escala, apenas para provar a mim mesma que eu poderia criar valor onde eles só viam chatice. A tia Cláudia, que tinha uma loja de artigos de luxo, reclamava constantemente da desorganização crônica e do desperdício de estoque. Em 2 semanas, eu otimizei todo o estoque dela usando uma versão beta do meu algoritmo, garantindo uma eficiência de mais de 30% que ela nunca teria sozinha. Ela me pagou com um obrigado condescendente e um cheque que mal cobria o custo do meu tempo, dizendo que era bom que eu pudesse fazer algo útil, em vez de ficar apenas na frente do computador. Eu senti o desprezo, mas não me importei. Aquele cheque era a minha primeira prova de conceito. 3 semanas depois que meu pai se foi, a realidade bateu com a força de um soco. A casa parecia maior, mais fria. O advogado nos convocou para a leitura do testamento, um evento que eu abordava com uma frieza profissional para não desmoronar. Eu sabia que a herança financeira não era crucial para mim, já que eu era bem-sucedida por conta própria. Mas esperava que meu pai tivesse me dado o controle acionário da sua antiga empresa, o que representava uma honra ao meu trabalho
e a nossa parceria silenciosa. O advogado começou a ler o documento. A cada palavra, o nó na minha garganta apertava. O documento estipulava que a maior parte do patrimônio, a antiga empresa, a casa de veraneio e a maior parte das ações, seria destinada ao meu irmão, Ricardo, com a justificativa de que ele precisava de uma base para se firmar. Para mim, restou apenas uma quantia simbólica em dinheiro, por já ser independente e ganhar bem sozinha. Naquele momento, eu soube que a traição não tinha vindo do meu pai, mas de quem manipulou sua memória. Confrontando a mãe mais tarde, em uma sala vazia do escritório do advogado, a máscara dela caiu com uma frieza assustadora. Ela admitiu, com uma petulância no olhar, que havia convencido o pai a mudar o testamento nos seus últimos dias. Ele não estava pensando direito, Marina. Você não precisa desse dinheiro, você se vira. Ricardo precisa de uma base, de um nome, de um legado para ser respeitado socialmente. É para o bem da família e da nossa imagem. O golpe final veio do próprio Ricardo. Ele fez um discurso hipócrita e dramático para os parentes presentes, falando sobre como ele honraria a memória do pai, enquanto a tia Cláudia, a autoridade moral da família, me aconselhava com um sorriso falso. Seja generosa, Marina. É a coisa certa a fazer. Dinheiro não traz felicidade. Eu senti a humilhação me atingir em cheio. Toda a minha vida de esforço, de lealdade e de sacrifícios havia sido ridicularizada em nome da conveniência e da preguiça do meu irmão. A mãe me agarrou o braço enquanto eu saía e sussurrou, tentando justificar o injustificável. É para o seu próprio bem, querida. Você não sabe lidar com pessoas, e Ricardo é mais social. Deixe ele tomar conta. Seja a filha razoável. Naquele instante, a dor da traição se transformou em uma raiva fria, silenciosa e calculista. Eu olhei para o pendrive do meu pai no meu bolso, sentindo o peso da sua última comunicação silenciosa. Ele sempre soube que isso aconteceria. Eu me virei e minha voz estava baixa, clara e firme, sem um traço de emoção. Foi o silêncio da minha voz que os atingiu mais do que qualquer grito. Vocês acabaram de transformar a analista de dados da família em uma empresária com 1 milhão de motivos para buscar justiça. Vocês vão se arrepender deste dia. Eu saí do escritório e, pela primeira vez na vida, senti que estava livre. Livre para parar de ser o porto seguro e começar a ser a tempestade. Os meses seguintes foram de isolamento total. Eu cortei o contato. Ignorei as poucas ligações da mãe que vinham sempre com o tom de quem queria apenas saber se eu ainda era útil, e foquei totalmente no trabalho e no plano que nascia da traição. Eu usei a quantia simbólica que me restou da herança e os dados inestimáveis que meu pai havia me dado. A logística secreta e os contatos estratégicos da antiga empresa dele. O meu algoritmo de otimização logística, aquele que eles chamavam de hobby chato e que eu havia batizado de Efício, por eficiência e ofício, se tornou o núcleo da minha startup. Nos primeiros 6 meses, trabalhei 18 horas por dia. Dormir era um luxo. Meu lema era simples: transforme o desperdício em valor. Enquanto Ricardo e minha mãe torravam o dinheiro da herança em carros de luxo e viagens extravagantes, sem se preocupar em manter a antiga empresa do meu pai minimamente viva, eu mantive um perfil incrivelmente discreto. Apenas o nome da Efício existia nas redes, sem fotos minhas ou menção à minha família. Eles pensavam que eu estava passando por uma fase de raiva ou que havia me mudado para longe para trabalhar com números chatos em alguma corporação. O crescimento da Efício foi exponencial. Com o algoritmo do meu pai e a minha capacidade de analisar Big Data, conseguimos um primeiro grande cliente, seguido por uma rodada de investimento estrondosa liderada por um fundo americano. Eu me recusei a dar entrevistas ou aparecer em fotos. Eu estava construindo um império fora do radar deles, um império forjado na dor da traição. Eu queria que a verdade chegasse até eles no auge do meu sucesso e não antes, para que o impacto fosse inegável. 1 ano e meio após a leitura do testamento, o momento chegou. A Efício foi avaliada em mais de $1 bilhão, oficialmente uma unicórnio. Minha face ainda era desconhecida do público em geral, mas meu nome estava circulando nos corredores do poder financeiro. Na mesma semana, coincidentemente, uma reportagem de negócios sobre o sucesso meteórico da fundadora misteriosa da logística foi publicada. Simultaneamente, Ricardo, que havia dilapidado a herança e afundado essa antiga empresa do meu pai devido à má gestão e gastos irresponsáveis, me procurou em pânico. Ele ligou com a voz melosa e forçada, dizendo que precisava de capital de investimento urgente para salvar o negócio da família, que estava à beira da falência. Ele me convidou para um evento de gala de empreendedores,
dizendo que seria uma ótima oportunidade para reatar os laços e para eu conhecer pessoas importantes do setor. Ele não fazia ideia de que eu era a pessoa mais importante daquele evento. Eu compareci, vestida com um vestido de gala que valia mais do que o carro novo de Ricardo, mas com a mesma calma de sempre. Ricardo, minha mãe e a tia Cláudia estavam lá, sorrindo e bajulando, acreditando que eu seria a tábua de salvação deles. Eles não me reconheceram como a fundadora misteriosa, apenas como a Marina que agora tem dinheiro. Naquela noite, tudo mudou. Meu nome, Marina de Alcântara, foi anunciado no palco para receber o prêmio Jovem Inovação, o ápice da noite. Subi ao pódio, peguei o microfone e, em vez de falar sobre logística, falei sobre a dor que gera a inovação. O pilar da Efício, eu disse, olhando diretamente para a minha família na plateia, que estava em choque total. Foi construído sobre dados de valor incalculável que meu pai me deu, antes de seu testamento ser alterado. A plateia ficou em um silêncio absoluto. Eu continuei, minha voz calma e amplificada. A minha família me roubou o legado do meu pai, pensando que eu era apenas uma analista fria, sem ambição. Eles acharam que podiam desonrar sua vontade, mas os dados nunca mentem. Eu acenei para o técnico de som, e no telão gigante atrás de mim, projetei a última versão do testamento que meu pai havia assinado e criptografado no pendrive, aquele que me dava o controle total das ações da antiga empresa dele. Ao lado, eu projetei as demonstrações financeiras devastadoras que mostravam o fracasso de Ricardo e o desvio de capital. A diferença entre os documentos e a gestão era gritante, expondo a alteração obscura do testamento final e o despreparo financeiro de Ricardo. Minha mãe tentou interromper, gritando no meio da plateia que eu estava envergonhando a família com mentiras. Eu a interrompi, desta vez com um tom de autoridade que ela nunca havia ouvido, nem mesmo do meu pai. A vergonha, mãe, é a ganância que faz uma mãe roubar o sonho do pai de um filho, e um irmão desperdiçar tudo em menos de 2 anos. Eu apenas revelei o valor. A Efício é a prova de que a lógica é a melhor forma de justiça. O júri corrompido de parentes e amigos na plateia se afastou fisicamente da minha mãe e de Ricardo, percebendo a verdade. Eles haviam perdido o controle sobre a narrativa e, mais importante, sobre mim. A reviravolta foi final e completa. Ricardo foi publicamente ridicularizado. Ele perdeu o respeito de todos e foi forçado a vender os ativos restantes da empresa do meu pai, que eu adquiri pelo valor de mercado para honrar a memória dele e integrá-la ao meu novo império. Minha mãe foi isolada socialmente. A tia Cláudia, o motor social da família, se voltou contra ela, não por moralidade, mas pela vergonha de ter apoiado um perdedor e uma mentirosa. Eu enviei uma carta formal à família, deixando claro que o contato seria estritamente profissional e não emocional. Eu comprei a antiga casa de veraneio do meu pai. Restaurei-a e lá, finalmente, encontrei a paz. O dinheiro não era a vitória. A verdadeira vitória era ter transformado a dor da traição no poder da independência e da verdade. A ambição cega deles, no final, me libertou. A dor da traição pode ser o motor mais poderoso que existe. Você tem que decidir se vai usá-la para construir uma prisão ou um império. O que vocês fariam se a única coisa que lhes restasse fosse a sua força secreta? Contem pra mim nos comentários. Não se esqueçam de se inscrever no canal, assim você me apoiam a sempre trazer histórias novas pra vocês.